Amados, graça e paz no Senhor Jesus. Hoje queremos refletir sobre o tema rebelar-se contra Deus, pecar e a Ele desobedecer tem suas raízes na incredulidade. Pois, amados, em Cristo há pecados que são cometidos por falta de atenção, falta de conhecimento, mas agir de forma pecaminosa, sabendo que está agindo contra a vontade de Deus, é rebeldia e se torna uma afronta direta à autoridade de Deus. Rebeldia, amados, é pecar contra Deus de propósito, ainda que se justifique afirmando: que mal tem, todos fazem. Pois, amados, pessoas que assim procedem estão afastadas de Deus e causam muitos problemas para a sua vida e para a vida das pessoas em sua volta. Deus não concede descanso à pessoa que vive rebelada e se opõe à sua santa vontade. Rebeldia é escolher viver no pecado, ainda que conheça o que é certo e correto diante de Deus. A rebeldia, amados, tem suas raízes, então, na incredulidade. E, diante desta realidade, a carta aos Hebreus, no capítulo 3, nos traz um ensino claro e necessário que combate a incredulidade, usando a história do povo de Israel quando estava no deserto do Sinai, rumo à terra prometida. O texto aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 15, cita o Salmo 95, versículos 7 e 8, que traz uma recomendação enfática sobre a palavra de Deus. E diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. E essa afirmação, amados, não é apenas uma lembrança relacionada ao povo de Israel no deserto, mas um alerta para cada um de nós hoje. O texto aos Hebreus nos lembra que o povo de Israel testou a paciência de Deus, mesmo após terem visto as suas obras, os seus milagres, tanto no Egito como na caminhada para a terra prometida. Falharam, não confiaram em Deus plenamente. Tornaram-se assim ingratos a Deus, ignorando todas as maravilhas que Ele havia feito em favor deles, o que teve como resultado uma geração inteira perder então a oportunidade de entrar na terra prometida, onde Deus lhes daria descanso. Por isso, amados, tornou-se isso um exemplo claro que ilustra as consequências graves da dureza de coração, da incredulidade, e aponta claramente para o fato de que viver a fé não é apenas uma confissão momentânea, mas uma postura constante de confiança e esperança em Deus, sendo obediente à sua santa palavra e vontade. Amados, o autor da carta aos Hebreus nos alerta da importância de termos cuidado para não sermos enganados pela velha natureza ou por qualquer artimanha do maligno que se rebelou contra Deus. E então, com agrado dos traidores, quer também nos levar a viver em rebeldia, desafiando a Deus e, consequentemente, viver os prejuízos que a incredulidade traz sobre nós. O que mostra o quanto é essencial, amados, manter nossa comunhão com Deus e continuarmos firmes na fé em Cristo.
E amados, para manter-nos na condição de habitação do Espírito Santo, que nos mantém firmes na confiança e na viva esperança que não confunde, precisamos sempre nos lembrar que fomos chamados para a perseverança, para com fé na obra e vida de Jesus Cristo, sermos salvos, nos arrependermos de nossas falhas, dos nossos pecados e buscar perdão, alívio ao coração, para descansarmos no Senhor. E então, amados, ser vigilantes e dedicados a Deus, vivermos a nossa jornada de fé certos da importância de ouvir a voz de Deus, a sua santa palavra, respondendo em amor e obediência, com fé renovadas, assim então poder realizar no poder da graça de Deus as obras da fé. Pois, amados, através da carta aos Hebreus somos incentivados a refletir sobre a firmeza de nossa fé. Somos chamados a não somente ouvir, mas agir de acordo com a palavra de Deus, garantindo que nosso coração permaneça aberto e receptivo à direção e à vontade de Deus. A Dione vai nos trazer um cântico. Olhando a manhã com gratidão, cantando um salmo alegre em oração, um novo dia em nosso viver, com Cristo nós iremos renascer. Lá, 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 Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. Em Cristo nós então ressuscitamos, passando desta morte para a vida. Busquemos coisas que estão nos céus, nos esperando lá está Jesus. Lá, 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 Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. A verdadeira vida é Jesus, e quando Ele então aparecer, em glória estaremos no Senhor, que é a nossa força, a nossa luz. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. Amados em Cristo, agora então os convido a dar atenção às palavras registradas em Hebreus capítulo 3, versículos 12 a 19, onde lemos: Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, e contra quem Deus se indignou durante 40 anos?
Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não estariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amados, e também diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E pelas Escrituras sabemos que a única forma de receber a salvação é pela fé no Senhor Jesus. A pessoa que não crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados não vai receber em seu coração, nem vai ser salva. A incredulidade em relação a Jesus impede a toda e qualquer pessoa de alcançar a salvação, o descanso eterno com Deus. Pois a incredulidade leva a pessoa a recusar a palavra de Deus, o plano de salvação instituído por Deus na vida e na obra redentora de Cristo. Deus se revela de muitas formas diferentes que podem ser claramente vistas. No entanto, amados, muitas pessoas que são confrontadas com a verdade escolhem não acreditar. Quando isso acontece, infelizmente, as pessoas fecham o seu coração para a verdade, preferindo crer em mentiras, assim como o próprio apóstolo Paulo afirmou em Romanos 1, versículos 21 a 23. E, amados, essa é a incredulidade de quem escolhe não crer na palavra de Deus, não permitir que a graça de Deus e a ação do Espírito Santo opere a fé em Jesus Cristo. Todavia, amados, ainda existe esperança para a pessoa incrédula que está a viver neste tempo da graça da salvação. Se levada à fé pelo poder do Espírito Santo e a graça de Deus, e consequentemente abandonando a incredulidade e permitir a ação de Deus em sua vida, o qual então quer que cada pessoa, de forma convertida, se volte para o Senhor Jesus e nele receba perdão, seja salva, pois Deus sempre perdoa a pessoa que se arrepende dos seus pecados e há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. E isso é então viver a partir da fé na vida e obra de Cristo. Pois, amados, em nossa jornada de fé, através da nossa velha natureza carnal e pecadora, o maligno, com agrados traidores, nos tenta para a incredulidade, descrença. Faz surgir em nós a dificuldade de crer nas promessas de Deus, de não nos comprometer com a causa de Deus. Nos leva a descumprir o voto ou a promessa que havíamos feito para Deus. A incredulidade pode nos deixar ver as bênçãos de Deus como que julgando-as fruto, resultado de esforço pessoal somente. Quando a incredulidade interfere em nossa vida espiritual, ela pode limitar ou até bloquear as bênçãos que Deus estava pronto a nos conceder. Isso sempre sem mérito ou dignidade da nossa parte. Isso fica bem exemplificado na falta de fé das pessoas, que limitou então a ação de Jesus na cidade de Nazaré, conforme Mateus 13:58.
E Jesus Cristo, amados, nos convida a crer somente, a estar com Ele, viver com Ele, para a glória do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ainda cantar. Com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se vêem. Deus triuno possa, em rica medida, abençoar a todos com uma fé forte nele e nas suas promessas, na salvação que há em Jesus Cristo e no agir em socorro quando estamos em apuros nesta vida, seja por enfermidade, por condições financeiras, falta de trabalho, e todos esses dias de guerras e conflitos, Deus em Jesus Cristo nos sempre conceda a paz. Amém.